Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana. Hoje, inclusive, é Dia dos Pais e eu quero abençoar todos os pais com o amor de Cristo, com a entrega de Cristo, com a renúncia de Cristo. Eu perdi meu pai aos 11 anos, mas eu tenho excelentes lembranças dele, porque ele era um pai muito família. Ele tinha presença aí com os filhos, mesmo de ônibus, porque nós não tínhamos carro, íamos para a praia, pegávamos fila de ônibus para ir para a praia, ele, minha mãe e os 4 filhos. E ele sentia muito prazer em estar com a família, em agradar a família e em ensinar, né, as condutas morais, comportamentos. Então eu tenho muitas lembranças boas de meu pai. Não me lembro de nada assim que eu possa me lembrar, me recordar que tivesse me magoado, me ofendido. Graças a Deus por isso. Mas todos vocês que são pais podem também se esforçar para ser assim e até melhor, porque nós temos o exemplo do Pai Celestial que se doa totalmente aos seus filhos e temos o exemplo de Jesus como filho que também se entregou por todos nós. Então, quando Deus criou o mundo, ele teve muita preocupação e zelo pela família. Lá em Gênesis, no capítulo 1, nós vemos o modelo que ele deixou para a humanidade, de como a família deve ser constituída e a função de cada membro dentro do seu plano divino. Então, precisamos ter este modelo impresso nas nossas mentes, como Deus instituiu a família, o modelo que ele deixou. Lá em Gênesis, capítulo 1, ele criou o homem, ele criou a mulher, ele ordenou que se multiplicassem. Então, essa referência que nós precisamos ter em nossa mente da família e desejar que a nossa família siga este modelo. O pai, como um membro da família, ele recebeu uma grande responsabilidade. Qual foi essa responsabilidade que Deus deu ao homem, ao marido, ao pai? Ser protetor da sua família, ser provedor da sua casa. Naturalmente que a esposa pode contribuir, hoje contribui de uma forma bem mais significativa nessa provisão. Mas é importante que a esposa também entenda que ela tem o seu marido e o pai dos seus filhos como a cobertura espiritual na sua casa. Porque isso é uma questão de ordem divina, não é questão de questionamento nosso, nós não devemos questionar isso. Porque quando nós aceitamos essa ordem divina, realmente flui através dessa ordem divina a autoridade espiritual que vem de Cristo sobre o marido, sobre o pai, e podemos ter uma família bem estruturada, uma família que vai dar sempre frutos positivos. Então, o pai, como protetor, como provedor da sua casa, como cobertura da sua esposa, dos seus filhos, ele está livrando a sua família do espírito de engano, que hoje está muito forte aqui na Terra. E juntamente com a esposa, o marido e a esposa têm essa missão de guiar seus filhos para serem vencedores nesse campo de luta que se chama vida, porque nós estamos em um ringue e nós estamos lutando, batalhando todos os dias para que a nossa família se mantenha estruturada e não seja destruída. Então, dentro dessas expectativas de Deus, ele espera que todo pai guie seus filhos de uma forma exitosa, tanto na vida natural, mas principalmente na vida espiritual, que é onde surgem todas as coisas. E quando nós temos a visão do plano de Deus para este mundo, nós vemos claramente que esta vida terrena, ela é passageira, ela é temporal, ou seja, nós estamos aqui por um tempo
não é eterna. Quando chega o momento da separação entre pais e filhos, mesmo sendo um momento doloroso, um momento de saudades, mas que depois é superado quando nós temos uma comunhão com Deus, Ele nos ajuda a superar tudo isso. Hoje eu tenho superado já há algum tempo a ausência do meu pai na minha vida e tenho boas recordações dele, mas não sinto mais a dor da saudade, a dor da separação, porque Cristo vai nos preenchendo. E com essa visão que nós desenvolvemos do plano de Deus, eu sei que Ele está num bom lugar e eu sei que um dia nós nos encontraremos, porque a Bíblia diz que o céu vem para a terra e teremos uma nova ordem mundial. Então, esse momento de separação, quando nós temos essa visão de Deus, nós podemos superar esta dor da separação de uma forma bem mais fácil. Recentemente, ontem tivemos um evento de um avião que caiu lá em São Paulo. Não houve sobreviventes. Foi uma coisa inesperada. E as famílias agora estão passando por muita dor, muita saudade. Mas eu desejo que nenhum desses familiares que aqui ficarem, que perderam algum ente querido, blasfeme contra Deus, se revolte contra Deus, simplesmente peça o consolo, o conforto de Cristo para ajudar a superar esta fase, este momento. Então, com essa visão eterna de Deus, nós passamos esses primeiros momentos de saudade e de dor sendo confortados por esse Pai Celestial, esse Pai especial que nós temos lá no céu e que Ele está todo o tempo presente diante de nós, sempre disposto a nos ajudar. Então, quando um pai é presente na vida de um filho, ele recebe vários títulos dados pelos próprios filhos. Uns chamam de pai herói, outros chamam de pai paciente, pai sábio, pai que transborda em amor, aquele que tem uma personalidade mais carinhosa, mais amorosa, aquele que guia o filho com amor. Esses títulos são dados pelos próprios filhos, pela experiência que eles estão vivendo com seu pai. Tem aquele que diz: meu pai segurou na minha mão quando eu tinha alguma meta, algo a cumprir, e ele me deu conselhos sábios. Outros dizem: meu pai sempre demonstrou um amor incondicional, se esquecendo dele mesmo para trazer a minha felicidade. Então, os filhos, quando têm uma boa relação com o pai, ele cobre o pai de títulos como esses que eu acabei de falar. E nós vemos claramente que a presença de um pai na vida de um filho, de uma forma eficiente, é como uma âncora que dá segurança ao filho no barco da vida. É como uma âncora que o filho tem quando chegam as tempestades, que ele com certeza vai passar, porque nessa vida todos nós passamos tempestades. Um bom pai ensina seu filho sobre coragem, ensina sobre compaixão, ensina sobre misericórdia, ensina sobre perdão e anima seu filho a seguir seus sonhos. Um pai com atributos naturais e espirituais passa a ser um exemplo na vida do seu filho, deixando aquela marca que ele vai carregar para a vida toda e que quando ele constituir também a sua família, ele vai de novo repetir a mesma receita. Então veja a importância do pai diante do filho e veja também como o filho se mostra agradecido quando tem um pai presente, um pai que ele pode confiar. E Jesus, na condição de filho, quando aqui na terra ele esteve, ele veio na condição de filho,
Ele também demonstrou sua confiança, ele demonstrou sua amizade, ele demonstrou seu respeito e a sua obediência pelo seu Pai Celestial. Vamos ver aqui algumas passagens que nos mostram o comportamento e atitudes que Jesus teve com relação ao seu Pai Celestial e que devem ser copiadas por todos os filhos e também copiada por todos os pais na medida em que ele vê como o Pai Celestial correspondeu às atitudes de Jesus como um filho obediente, amoroso, íntimo do Pai. Mas se seu filho não é assim, não deixe de ser também um pai compassivo, um pai misericordioso, se aproxime de Deus, busque de Deus a forma como você pode atingir o coração do seu filho para que ele seja transformado. Então, em João 10, de 27 a 30, nós vemos a unidade que Jesus tinha com seu Pai Celestial. Nós lemos o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Jesus como pastor de Israel. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus aí estava dizendo, a minha missão é essa, é dar vida pelas minhas ovelhas, não deixar que ninguém arrebate elas da minha mão. E ele ainda diz, meu Pai que as me deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então Jesus está dizendo que tinha uma unidade plena com o Pai e que ele, como pastor de ovelhas, as ovelhas que o Pai lhe deu em suas mãos, ele ia dar a vida por elas. E todo pai recebe suas ovelhas. Seus filhos são suas ovelhas. Podem vir outros também, que de repente aparecem. A gente tem uma atitude de pai, o pai adotivo, mas considerando ele sempre como um filho. Então, Jesus disse que era um com o Pai. O Pai, se buscar essa unidade também com Deus, com o Senhor, Deus vai ajudar a todo pai a guiar as suas ovelhas, os seus filhos que ele colocou em suas mãos. Em João 16, de 23 a 28, nós lemos o seguinte: e naquele dia nada me perguntareis, Jesus falando. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Jesus o Filho falando para os seus aqui na terra, tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, no nome de Jesus, ele vos-la há de dar. Por que em nome de Jesus? Porque Jesus só vai pedir ao Pai aquilo que ele sabe que vai agradar ao Pai. Então, quando nós pedimos em nome de Jesus, não é simplesmente dizer a frase em nome de Jesus. Você tem que ter a consciência de que você está pedindo algo que Jesus pediria ao Pai e por isso você será atendido. É bom ter esse entendimento. Até agora, nada pediste em meu nome. Jesus continua falando. E ele dá um conselho. Pedi e recebereis, para que vosso gozo, sua alegria se cumpra. Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas. Por quê? Porque Jesus vai voltar a esta terra e nós vamos estar diante dele. Ele não vai mais precisar falar por parábolas. Mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Jesus, nas Escrituras, está falando do Pai sempre por parábolas. Ele é o lavrador, ele é o agricultor, mas vai chegar o tempo que ele não mais falará por parábolas a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, no nome de Jesus, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, porque ele não vai precisar mais rogar
por nós ao Pai. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus, saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Então Jesus saiu do Pai, veio para esta terra numa missão, cumpriu a sua missão e retornou para o Pai. E este Pai celestial que nós temos é que Jesus está nos apresentando aqui. Então, o que pedirmos ao Pai celestial no nome de Jesus, ou seja, como se Jesus estivesse pedindo, com certeza nós seremos atendidos. Uma outra passagem que nós vamos ler está em João 14, 9 a 11. E essa passagem diz que Jesus fazia as mesmas obras do Pai. Quantas vezes, no nível natural, nós vemos os filhos terem tanta intimidade com o seu pai, tanta comunhão com o seu pai, que eles começam a fazer as mesmas coisas que seu pai faz. Às vezes até querem ter a mesma profissão, por causa dessa intimidade. Agora imagine se você não é um bom pai. E se ele vai copiar as suas obras de um pai que não é bom, que não agrada a Deus, vai ser um desastre para a vida do seu filho, não é verdade? Então Jesus disse para os seus discípulos: eu estou há tanto tempo convosco e não me entendes, e não me tendes conhecido, Filipe. Ele está falando para Filipe, porque Filipe disse que não conhecia o Pai, mas ele disse que ele e o Pai eram um. Quem conheceu verdadeiramente Jesus, quem teve a revelação de Jesus como o Cristo, o Messias, estava vendo o Pai, mas Filipe ainda estava com dificuldade em enxergar isso. Então Jesus disse: quem me vê, a mim, vê também o Pai. Muitas vezes nós dizemos: esse menino é filho de tal pessoa, porque ele é igual, ele age da mesma forma, ele tem as mesmas atitudes, ele tem o mesmo comportamento. O que é que está acontecendo? Este filho está numa unidade tão grande com seu pai, que ele está manifestando o caráter do pai. Assim era Jesus com seu pai. Só que Jesus, sendo um ser perfeito, sem pecado, ele tinha total e plena unidade com o Pai. Então, as obras do Pai eram as suas obras. Por isso ele disse: Filipe, se você ver a mim, você vai ver o Pai. Não crês tu, Filipe, que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Veja que unidade perfeita. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Jesus estava ali como um instrumento do Pai. O Pai estava agindo através de Jesus. E pela sua unidade plena, ele fazia as mesmas obras do Pai. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras que eu faço, Filipe. Então você está entendendo que o seu comportamento, as palavras que você diz, as suas atitudes, tudo isso vai influenciar a vida do seu filho. Pode ser que ele queira copiar tudo isso. Mas se não for uma boa conduta, se não forem boas palavras, ele também pode copiar. E você não vai nem poder reclamar dele, porque você deu o exemplo. Jesus também tinha uma confiança extrema no seu Pai. Nós vemos isso em Lucas 10, de 21 a 22. Lemos o seguinte: naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo. Ele estava ali, o Espírito Santo estava ali, demonstrando o seu gozo, a sua alegria. E disse Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim, ó Pai, porque a ti aprouve. Tudo por meu Pai foi entregue, disse Jesus, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho,
e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, muitas vezes, o pai diz para outra pessoa: você não conhece meu filho, eu é que conheço meu filho. E o filho pode dizer a mesma coisa: você não conhece meu pai. No íntimo, eu que conheço meu pai. Ele pode ter até algumas atitudes reprováveis, mas no íntimo, eu conheço o íntimo dele, o coração dele, como ele é bom, como ele é compassivo, misericordioso, como ele gosta de ajudar os meus amigos. Meu marido, que sempre foi um bom pai, eu digo até que ele não é um pai, ele é uma mãe. Por eu só ter filho homem e muitos amigos dos meus filhos virem à nossa casa, diante de alguns que tinham problemas de família, que não tinham um pai presente, e que ele se preocupava em fazer esse papel, em dar conselhos, em ser carinhoso, de repente nós, anos depois, décadas depois, ouvimos falar de um rapaz, por exemplo, que confessou isso. Era amigo dos nossos filhos, ele não tinha um pai presente, mas ele declarou como Sérgio, meu marido, foi presente na vida dele. Alguma coisa que Sérgio fez para ele, que ele tomou aquilo como uma referência de um pai. Então, o filho precisa desenvolver esta confiança no pai. Mas para o filho desenvolver essa confiança no pai, o pai também tem que demonstrar, o pai tem que ter atitudes que conquiste esta confiança do filho. Então, Jesus, como filho, perante o seu Pai Celestial, ele foi 100% exemplar. Ele não tinha pecado, ele não tinha defeitos, ele era perfeito. Nós temos pecado, mas nós estamos nesta caminhada rumo à santificação. Nós a cada dia tomamos consciência do pecado, da área de pecado que ainda está viva dentro de nós. E nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo que Ele mate essa natureza de pecado, que Ele restaure, a nossa natureza, para que através da sua vida nós tenhamos essa natureza de Cristo. Então, Jesus foi um exemplo perfeito de filho e o Pai Celestial é um exemplo perfeito de pai. Então, não esqueça que você tem seu pai natural aqui na Terra, mas você também tem um pai perfeito. Um pai que mora nas regiões celestiais e que está sempre de olho em você, sempre está com a mão estendida até você, para lhe confortar nos momentos de angústias, para lhe ajudar, lhe socorrer diante de momentos perigosos, para te dar sabedoria diante dos momentos de decisão. Recorra também, não só ao seu pai natural, mas recorra também ao seu pai celestial. Como você vai recorrer ao seu pai celestial? Se aproximando cada vez mais da palavra, tendo uma relação cada vez mais íntima com ele. Essa relação íntima vem da meditação que nós temos na palavra de Deus, porque aí o Espírito Santo começa a se manifestar e você começa a sentir aquela vida de Cristo que está crescendo dentro de você. Então Jesus chama a atenção aqui, em 1 de João 2, de 23 a 24, o apóstolo João, através do Espírito Santo, ele dá um alerta muito importante, dizendo o seguinte: qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Ou seja, temos que reconhecer a Jesus como Filho de Deus, temos que reconhecer a Jesus como o enviado de Deus, o Messias prometido, o Deus que se fez carne, que se revestiu de humanidade para estar entre os homens. Mas aquele que nega o Filho também não tem acesso ao Pai. Mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então, é importante que você confesse que Jesus Cristo é o Deus encarnado, é o Deus vivo, que saiu do Pai e veio na condição de filho para
nos resgatar e nos levar de volta ao Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, ou seja, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o próprio Deus encarnado, também permanecereis no Filho e também permanecereis no Pai. E esta é a promessa que Deus quer nos dar, a vida eterna. Através de Jesus, o Filho, nós chegamos ao Pai e nós alcançamos a vida eterna, entramos na eternidade de Deus. E para completar e finalizar, vamos meditar nesse trecho que eu vou ler para vocês. O amor de Deus expressa toda a sua misericórdia. O amor de Deus expressa toda a sua graça, o seu favor, a sua bondade para conosco. O mesmo amor que o Pai tem por Jesus, Ele também tem por nós. Ele tem por você, nunca duvide disso. Mesmo que você esteja passando por momentos difíceis, o Pai tem um grande amor por você. E este amor que o Pai tem por nós é um amor incondicional. Ele não está levando em conta a nossa condição de pecador. Ele se derrama deste mesmo jeito, na esperança que nós nos santifiquemos para voltar para Ele. Podemos então permanecer nesse amor e permanecendo enraizados no Senhor e guardando os seus mandamentos, nós sempre seremos vitoriosos e temos essa promessa cumprida em nossa vida. Nós voltaremos para a presença do Pai. Essa mensagem eu quero deixar tanto para os pais como para os filhos e desejar um feliz Dia dos Pais a todos vocês em família. Procurem orar juntos, ouvir mensagens juntos, ler a Bíblia juntos, porque isso só vai engrandecer a sua casa, a sua família e trazer a presença do Espírito Santo para a vida dos seus filhos. Muito obrigado pela sua atenção, compartilhe essa mensagem, deixe o seu like e no próximo domingo nos encontraremos. Até lá!